Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Olá, boa tarde Macapá, Amapá, Brasil. Boa tarde a todos os queridos ouvintes do programa Conciliando as Diferenças, que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas. Hoje o programa é recheado de muitas informações para você aí de casa, então fique na nossa companhia, porque até às 18 horas, muitas notícias para todos vocês. Boa tarde especial aqui, a nossa querida, mais do que instrutora do NUPEMEC, já é apresentadora do programa aqui, que nos dá um apoio incondicional. Sônia Ribeiro, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa 96,9, a Rádio Universitária, aos acadêmicos que acompanham o nosso programa e todas as pessoas que têm interesse no tema sobre métodos alternativos de solução de conflitos. Sônia, os últimos programas têm trazido aí algumas revelações que são acadêmicos do curso de Direito, com uma série de artigos relacionados a essa área da conciliação, mediação e arbitragem. E hoje a gente traz mais convidados aqui no programa. Exatamente, Bernadette. É a academia mostrando o quanto o método alternativo ele tem influenciado o papel dele de trazer soluções de conciliação e mediação, tem cumprido o seu papel. Então, a academia ela tem trabalhado isso no seu âmbito e lá nós tivemos alguns artigos que foram interessantes e são esses artigos que a gente tem trazido e aberto aqui o espaço para que os acadêmicos possam debater, porque foi um volume muito grande e a gente teve que pulverizar um pouco dos nossos programas de rádio, mas nós vamos hoje dar continuidade nessa temática, porque é muito importante, porque eles vão ser os futuros advogados. Eles vão operar o direito de uma maneira diferenciada, porque estão vendo dentro da academia quanto o método alternativo transforma pessoas, vidas e instituições. Então você já está ouvindo aí que o programa hoje está demais, está bom demais. Fique sintonizado até às 18 horas. Entrevista. Muito bem, e aqui conosco o secretário estadual de Meio Ambiente, o Marcelo Creão, porque nessa semana, na segunda-feira, em uma cooperação entre o Judiciário e o Governo do Estado, através da SEMA, houve a inauguração da Câmara de Mediação e Conciliação Ambiental. Quero dar meu boa tarde ao secretário e seja muito bem-vindo. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Bernadette. Boa tarde aí todos os ouvintes. Uma satisfação estarmos aqui nessa tarde maravilhosa, já com frutos, né, desse acordo de cooperação. Exatamente, secretário. Quer dizer, a inauguração dessa Câmara de Mediação e Conciliação Ambiental, o que ela representa para a Secretaria do Meio Ambiente? Olha, eu acho que representa um momento inovador, um momento ímpar para a Secretaria. Esse é o momento em que a gente está conseguindo trazer mais rápido ainda a sociedade para vir discutir as políticas públicas, vir discutir como nós podemos inovar. A própria Câmara, né, de Mediação e Conciliação Ambiental ela já é uma inovação. É uma coisa muito nova que não se tinha notícia dentro da Secretaria. É você fazer reuniões para você tentar harmonizar processos de criação de novas políticas públicas, novas legislações, mas quando você já tem uma política implementada, e aí nesse caso a legislação toda estadual, federal também, no que concerne as fiscalizações, no que concerne o cidadão quando cometeu alguma infração, ele recebe uma autuação, uma notificação, e aí tinha um processo todo administrativo, civil e criminal. E nesse momento a gente vem, antes de tudo isso, antes de judicializar, antes de ir para uma instância muito mais séria, que é o judiciário, a gente vinha para um diálogo, uma conversa, abrir os canais de conversação entre as partes, né, que pode ser o próprio poder público e o cidadão, mas pode ser duas partes, um cidadão que cometeu alguma
infração em detrimento de outro cidadão, e aí os dois estão naquela querela, querem muitas das vezes resolver rapidamente. A gente diz que o amazônida, o amapaense, o brasileiro, o que ele tem de mais precioso é o seu nome, o seu CPF. Ele nunca quer ver envolvido numa delegacia, muito menos na frente, tendo que ir responder na frente de um magistrado, de um juiz. Então a Câmara ela vem trazer essa inovação, né? Vamos resolver aqui primeiro nesse nível conciliatório, nesse nível de diálogo franco, aberto, o que eu posso ceder, onde foi que eu errei, e aí sim, depois vai, entendo um bom entendimento entre as partes, vai para o judiciário para que haja a homologação dessa mediação ou da conciliação. Secretário, o que levou a SEMA a tomar essa iniciativa de buscar essa cooperação com o judiciário exatamente na tentativa de que haja conciliação, como o senhor muito bem colocou, que as questões, os conflitos, os problemas que a Secretaria precisa atuar hoje nessas questões não necessariamente tenham que chegar ao ponto final, que é a judicialização, né? O que levou a SEMA a buscar para que haja esse diálogo? Olha, o grande objetivo final que nos motivou a pensar nesse instrumento é o verdadeiro estreitamento entre a sociedade, o poder público, que nós tivéssemos um espaço, um fórum de discussão e deliberação. Quando a gente vê as estatísticas das infrações ambientais, tanto na área urbana como na área rural, a gente consegue ver que há uma repetição nesse número de infrações. Por exemplo, desmatamento, muitas das vezes inadvertidamente, um desmatamento que gera um incêndio florestal de uma propriedade. Tem vezes que o agricultor vai fazer uma queima controlada, que é admitido pela legislação, e ele perde esse controle e aí causa um dano numa outra propriedade. E aí, o único espaço que se veria para resolver esses dois problemas era a justiça. Então, esses fatos, eles cotidianamente chegam até ao nosso conhecimento, né? Outros, o próprio poder público, no seu poder de polícia, vai fazer as fiscalizações e acaba apreendendo, por exemplo, um animal que não estava sendo traficado, que não estava tendo um processo de biopirataria, mas estava de forma irregular na casa do cidadão. E aí, muitas das vezes, a gente tomou até conhecimento em outros estados que um pai foi tirar uma casca de uma árvore para fazer um chá para a esposa e ele foi preso, né? E coisas maiores acabaram sendo absolvidos. Então, esses fatos que nos chegam ao conhecimento, eles nos deram conta de que nós precisávamos estreitar o relacionamento com a sociedade por fatos cotidianamente e corriqueiros. E aí a gente consegue ver que o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, ele, ao longo do tempo, vem primando por esses fóruns, né, da não judicialização, que são essas câmaras de mediação, conciliação, até chegar num momento que precisa até de uma arbitragem, que não é o nosso caso. E aí esse é o momento em que a gente primou para que haja primeiro esse diálogo e depois, caso não haja um entendimento entre as partes, aí quem se sente prejudicado pode procurar a justiça. Sônia, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, que você é instrutora do Núcleo de Mediação e Conciliação da Justiça do Amapá, é credenciada pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem incentivado essa prática, e a gente tem batido aqui ao longo dos programas que com o novo CPC, a mediação e a conciliação, elas ganharam essa visibilidade. Agora, numa linguagem assim mais pedagógica, eu queria que você explicasse para a gente o que é uma Câmara de Mediação e Conciliação Ambiental. Olha só, Bernadette, quando o secretário procurou o tribunal e nós iniciamos esse convênio, ele não surgiu hoje, ele já vem sendo costurado há algum tempo e foi fruto de várias reuniões que nós tivemos com os técnicos da SEMA
e os técnicos nossos do tribunal, para que pudéssemos construir um plano de trabalho alinhado às perspectivas que a própria secretaria tem interesse. A finalidade da Câmara é reunir não só o aspecto legislativo, mas também as pessoas, para que elas possam conversar sobre questões que envolvem problemas da sociedade. Porque o que é o fato jurídico se não o fato social? Então, é esse fato social que nós estamos atacando, porque o judiciário ele atuava no fato já jurídico. E agora nós mudamos a perspectiva através dos métodos alternativos para atingir o fato social antes que aquilo seja judicializado. Então, a Câmara ela tem esse propósito. As legislações anteriores, elas contemplavam a criação de câmaras, mas ainda sob a ótica da arbitragem, que também é um método de resolver conflito. Contudo, as partes não têm o mesmo espaço que tem numa Câmara de Mediação e Conciliação. Na arbitragem, se não houver um entendimento, o árbitro decide. Então, na verdade, as partes não tinham ainda aquele empoderamento necessário para tomarem para si o resultado dos seus conflitos. A partir da instituição de Câmara de Mediação e Conciliação, empoderamos as partes para que elas, então, cheguem à melhor solução. E aí, quando veio, então, a lei, a 13.140, que é a lei da mediação, ela trouxe no seu bojo a possibilidade de criação dentro das instituições públicas, o que nós não tínhamos antes, essa legislação tão sedimentada como temos agora. Então, a partir dessa nova legislação, é possível que os órgãos públicos queiram, nos seus âmbitos, resolver conflitos pela via conciliatória. E foi exatamente com esse propósito que o secretário Marcelo nos procurou. E aí o processo ficou um pouquinho parado, exatamente em razão disso, porque nós estávamos num período de mudança legislativa, porque tínhamos o novo CPC para março desse ano, e tínhamos a lei da mediação, que entrará em vigor no dia 23 de dezembro. E o secretário ele startou o pedido antes da vigência da lei. E aí nós tivemos que aguardar a mudança legislativa para poder conferir a legitimidade necessária para a Câmara. O mais importante dela, no aspecto pedagógico, é aproximar as partes ao diálogo. Esse é o ponto. E intermediado por quem fiscaliza. Intermediado por quem é o agente que iria, em tese, punir. E que agora está chamando as partes para a conversa. Esse é o ponto pedagógico que a Câmara pode trazer para a população, e você que está nos ouvindo, precisa entender esse caráter pedagógico que tem uma Câmara. Quer dizer, aquela secretaria, ao invés dela sair para a punição, ela está chamando para a conversa. Agora, não podemos abrir mão das multas, não podemos abrir mão do que o Estado precisa arrecadar para poder devolver. Um outro ponto que nós avançamos muito na reunião aqui com a Secretaria de Meio Ambiente foi no aspecto das medidas alternativas também, que são colocadas para as pessoas que cometem as infrações ambientais. E a Secretaria ela tem um número de projetos que precisam desses recursos que vêm a partir das multas aplicadas nas penas alternativas. E que nós também vamos ajudar a Secretaria a canalizar através dos projetos de recuperação de áreas degradadas, do meio ambiente, fazer, então, a parte educativa, ambiental, que é possível. Então, isso é um ponto muito importante que por trás dessa ideia de composição da Câmara, nós também colocamos no nosso termo de cooperação técnica, que é para, a partir dessa convivência, dessa vivência na Câmara, nós possamos colaborar na melhoria social, ambiental, através dos programas que nós desenvolvemos no Tribunal de Justiça. Então, ganharam todos. Né? Ganha o Tribunal, porque desjudicializa, ganha a Câmara, porque se empodera de uma decisão que vai ser homologada pelo Poder Judiciário. Você tem uma ideia, Bernadette, são mais de 50 milhões de multas que estão aí prontas para ser arrecadadas, a gente não consegue arrecadar, acho que nem um sexto disso, nem um terço disso. E a Câmara ela pode trazer esse resgate, porque às vezes as partes elas preferem os recursos porque demanda mais tempo. Em compensação, quando ela vai pagar, está um absurdo, está astronômica a multa. E nem o patrimônio que a própria empresa tem, como é o caso do Porto de Santana ali, que nós temos que estar tudo emperrado. Então, em uma negociação com essas grandes empresas, ou aqueles grandes degradadores ambientais, nós vamos conseguir não só a composição das multas, mas também a mudança de comportamento, e esse é o maior propósito pedagógico da Câmara. Que bacana, Sônia, viu? Agora, secretária, a Sônia tocou num ponto aqui bem importante e bem legal, assim, dessa cooperação, que os servidores da Secretaria de Meio Ambiente foram treinados exatamente para atuarem nessa conciliação, né? Isso é bem importante, ou seja, a cooperação foi formada, mas essa responsabilidade de conciliar, ela não ficou a cargo do Judiciário. O Judiciário deu o treinamento a esses servidores da Secretaria de Meio Ambiente, que são os servidores que diariamente recebem
essas partes, que têm o contato diário com essas pessoas. E que conhecem a legislação, né? Conhecem a legislação, identificam o problema. Isso é bem interessante. O processo de treinamento, capacitação, formação desses profissionais, como falou a desembargadora Sueli Pini, ele não vai se encerrar. A gente vai estar sendo capacitado e depois atualizado pelo Tribunal de Justiça nesses mecanismos de mediação e conciliação. E é a grande inovação, realmente. Você conseguir mostrar para o cidadão aquela legislação de uma forma mais pedagógica, através desses instrumentos, né, dessas medidas alternativas, do que foi a infração realmente. Como ele pode recuperar o meio ambiente. A Sônia falou que a questão financeira ou econômica, né, do valor das multas, isso aí vai ser trabalhado à luz da legislação. Só que também, não só isso, o cidadão ele pode estar se enquadrando. Ele mesmo pode ser voluntário em projetos, ações socioambientais, nessa relação do homem com o meio ambiente, para que o cunho pedagógico, o aprendizado realmente, não só a partir do pagamento pecuniário, mas por ele se conscientizar realmente do que houve, por exemplo, aos maus tratos com os animais. Esse cidadão ele pode passar um dia no tratamento, num CETAS, né, um centro especializado de tratamento de animais silvestres, fazendo realmente o tratamento desses animais, vendo o dia a dia desses animais que acabam sendo combalidos por conta desses maus tratos. E aí tem também a parte pecuniária já para projetos maiores, né? Esses grandes, essas multas vultosas em que judicializa-se, mas a longo prazo, em função dos recursos de perícias, laudos, que chega no momento em que o dano ambiental ele nem conseguiu ser recuperado. A sociedade não consegue ver efetivamente e rapidamente o poder público. E aí, quando eu chamo poder público, o governo e o Tribunal de Justiça levarem esse retorno, o benefício para a sociedade a partir daquele auto de infração que foi aplicado. Secretário, quais são os maiores problemas que a SEMA registra relacionados a crimes ambientais, sejam os de grande porte ou os de chamados pequeno porte? Olha, são basicamente os desmatamentos, e isso na zona rural, e na zona urbana basicamente a perturbação do sossego por uma fonte sonora ou a própria poluição sonora. Então, isso tem assim assoberbado muito a própria delegacia especializada em meio ambiente, a DEMA, o próprio batalhão ambiental, ele tem disponibilizado inúmeros profissionais, recursos, carros e horário desses grupos, trabalhando basicamente, reiteradamente, repetidamente, na questão da poluição sonora. Então, a gente tem visto que há a possibilidade de nós fazermos protocolos já dentro das câmaras de mediação e conciliação ambiental, para que a gente consiga minimizar isso aí. Ou seja, é essa a grande inovação, né? Trazer o cidadão para que identifique, à luz da legislação, o que está efetivamente sendo, como ele está infringindo a legislação, e aí, a partir daí, já com mecanismos pré-estabelecidos, a gente conseguir resolver o problema do litígio. E acaba sendo uma forma até de educar, né, esse cidadão, porque tem aqueles abusados, você que me escuta aí, eu não vou falar o nome até, mas tem vizinhança que 9, 10 da noite, meia-noite, 1 da manhã, aquele som estrondoso lá, que acha que não tem vizinho ao redor. Até uma questão de educação. Sônia, eu queria te perguntar, já que a gente está falando desse caso do som, que foi que a gente tocou agora, e que é um problema, né, que chega à delegacia do meio ambiente, ao próprio batalhão ambiental com muita frequência, como trabalhar uma conciliação num caso desse aí? Que técnicas podem ser aplicadas? Olha, Bernadette, no treinamento a gente pontua, então, todos os métodos alternativos, desde a negociação, passando pela conciliação, pela mediação e ainda práticas restaurativas. Porque, veja bem, na seara ambiental nós
temos infrações de toda sorte. No que se refere à parte dos crimes, as práticas restaurativas, elas são maravilhosas para atingir verdadeiramente a questão da vítima e do ofensor. Então, às vezes, o meio ambiente é atingido, mas você atinge outras pessoas diante disso. Por exemplo, o caso do cachorro que ele falou, do animal que é maltratado, você não atinge o animal. Às vezes aquele animal pertencia a outra pessoa e aí você acaba atingindo os sentimentos de alguém por conta disso. Então, nesse caso, a gente precisa fazer essa aproximação entre a vítima e o ofensor e às vezes isso atinge uma comunidade inteira. Um grupo de pessoas, e aí não tem como aplicar mediação, tem que aplicar prática restaurativa, porque ela trabalha através dos círculos restaurativos, e vamos trabalhando grupos a cada grupo até formar o círculo maior e trazer à tona toda a problemática, como é o caso ali do Curiaú, por exemplo, que você vê que tem uma poluição sonora terrível, que atinge uma comunidade grande, eles têm vindo pedir ao judiciário, pedem a SEMA, vão ao Ministério Público, e ainda não conseguimos realizar uma grande ação ali no Curiaú para diminuir a questão lá da poluição sonora, que é terrível, e do trânsito para lá, porque essas festas que tem para o Curiaú, elas acabam levando muitas pessoas, as pessoas bebem e depois acabam cometendo outras infrações. Então, para você ter uma ideia, aquela infração ambiental, ela pode pulverizar em outras infrações. Isso só dá para resolver em ciclo restaurativo. Agora, por exemplo, um vizinho que você está dormindo, tarde da noite, ele começa a botar o som alto, não tem a noção de que é bom. Mas vou mais longe, Bernadette. Quando começa a queimar, fazer queimada na frente da casa, que joga fumaça para o vizinho. Então, você vê que isso aí já não é um caso para conciliação, porque não é um direito patrimonial disponível e a relação ali é continuada. Então, ali vai ter sentimento envolvido, porque a vizinha vai dizer, olha, mas eu tenho um filho que tem problema respiratório e me atingiu meu filho, atingiu a mim. Então, aí você já tem mais sentimentos envolvidos e aí tem que aplicar mediação. Agora, para esses casos de poluição, às vezes, nem é o vizinho que está fazendo. Foi um amigo do vizinho que foi na casa dele, começaram a tomar lá as suas cervejinhas, e aí estourou o som, e aí a vizinha vai em cima do seu vizinho. E vai comprometer a relação que existe de vizinhança, que em princípio poderia até ser boa, mas que de repente, por um terceiro que veio, acabou influenciando. Esse terceiro ele vai embora para a casa dele. E aí as pessoas vão ficar convivendo. Então, são casos e casos que deverão ser observados pelo mediador, pelo conciliador que estiver intermediando, e para isso ele precisa passar pelo treinamento para que ele entenda que técnica aplicar nessa demanda específica que vai trazer. Então, o que a gente casa no treinamento? O conhecimento que os técnicos da SEMA têm das infrações, do que é cometido contra o meio ambiente, e aí nós vamos com a técnica adequada para poder dirimir aquele conflito e verdadeiramente trazer a pacificação social com a devida recuperação do meio ambiente. Não pode esquecer isso. Exatamente, Sônia. Secretário, eu quero agradecer a sua presença aqui, parabenizar pela iniciativa de ter buscado o Judiciário para a criação dessa Câmara de Mediação e Conciliação, e vou um pouquinho mais além, que hoje, eu fazia muito tempo que eu não ia na sua secretaria, fui nessa semana lá, e a época que trabalhava na televisão, a SEMA era um local que eu produzia muitas reportagens. E sempre achei um local muito bonito e exemplo. E voltando hoje, olha, tanto tempo depois, novamente me deparei com esse, exatamente, um espaço limpo, bonito, exemplar. Eu quero parabenizar o senhor e toda a sua equipe aí, viu, pelo grande trabalho que vocês desenvolvem lá. Eu quero agradecer esse espaço aqui de divulgação, né, aqui do programa Conciliando as Diferenças. E, assim, eu já consigo ver, Sônia, Bernadette, quais os desdobramentos que a gente pode trabalhar. Isso aqui, né, a Câmara, ela já pode, desde já, a partir do momento que a gente conseguir estruturá-la, se tornar um espaço também de estágio, né? Nós vamos precisar, tanto na parte aplicada da legislação ambiental, como nessa parte da interação do homem, né? A parte social, como a Sônia colocou, nós vamos precisar ter essa visão holística, essa visão humanística, né? Trazer os direitos humanos para dentro da Câmara de Mediação e Conciliação Ambiental, e aí tudo isso a gente vai precisar desses alunos que querem se especializar nessa área ambiental, ou iniciam na área ambiental, já trabalhando essas técnicas de mediação e conciliação, e depois vão labutar em outras áreas. Mas deixar já em aberto aqui, que num próximo passo com o Tribunal de Justiça a gente vai estar
abrindo um espaço importante para estagiários. Que bacana, secretário. Só boas notícias aí, viu? Obrigada, secretário. Uma boa tarde para o senhor aí. Volte sempre que quiser. Obrigado, boa tarde. E a gente vai fazer um rápido intervalo, bem rapidinho mesmo, 1 minuto, não sai daí que daqui a pouco tem mais informação para você no seu programa Conciliando as Diferenças. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. É crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, mesmo que gratuitamente, bebida alcoólica a menores de 18 anos. A Lei 13.106 de 2015 estabelece até 4 anos de prisão para quem entregar bebida alcoólica ou outros produtos que possam causar dependência psíquica para crianças e adolescentes. Não seja cúmplice, denuncie. Vara da Infância e Juventude. Telefone 0800 285 1581. Você que possui alvarás atrasados, valores de IPTU e ISS, procure a Central de Conciliação do Fórum de Macapá na Semana de Conciliação e Execução Fiscal. Mensalmente, a Justiça do Amapá executa práticas de conciliação e execução fiscal para a regularização das pendências de débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas de forma amigável, negociada e célere. As semanas de conciliação e execução fiscal acontecem sempre na segunda semana de cada mês. Justiça do Amapá, cada vez mais perto do cidadão. Conciliação, o caminho mais curto para resolver seus problemas. Com a conciliação, você economiza tempo e dinheiro e tem uma resposta rápida e satisfatória para a sua demanda. Na conciliação, as partes têm a chance de conversar, negociar e chegar a um acordo justo e bom para todos. Abre-se assim na Justiça, mais uma vez, a oportunidade para despertar e incentivar a cultura da conciliação, alternativa realmente eficaz na composição de conflitos. Conciliação, bom para a justiça, melhor para você. Estamos apresentando o programa Conciliando as Diferenças. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Entrevista. Já estamos de volta com o seu programa Conciliando as Diferenças de todas as quartas-feiras, que vai ao ar das 17 às 18 horas pela sua Rádio Universitária 96,9 FM. Fique sintonizado com a gente, porque até às 18 horas tem muita informação para você aí de casa. Já está aqui conosco a professora Regina Ribeiro, professora da Faculdade Fama, e que aí teve uma semana intensa, semana passada, de um seminário de comunicação científica sobre meios alternativos de solução de conflitos. Boa tarde, professora, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde aos presentes. Estamos aqui mais uma vez para discutirmos um pouco sobre os meios de solução de conflitos e que foram trabalhados em um seminário de comunicação científica na Faculdade Fama. Qual foi o objetivo desse seminário? Como deu-se a iniciativa de realizá-lo, professora? Isso faz parte de um planejamento institucional que os professores fazem no início do semestre e é proposto aos alunos, e os seminários eles funcionam como uma atividade avaliativa de finalização da disciplina que é conciliação, mediação e arbitragem. E essa disciplina, que bacana que hoje ela faz parte aí da grade curricular dos acadêmicos de direito, né? Porque até um certo tempo era muito difícil visualizar ou vislumbrar que houvesse a conciliação, né, na área aí do direito, especialmente os advogados buscarem essa conciliação. E hoje
que bom que essa disciplina faz parte, é uma quebra de paradigma, é o novo CPC abrindo aí essas portas para conciliação, mediação. Como é que é a receptividade dos acadêmicos nessa disciplina, professora? Inicialmente, eles ficam assim um pouco céticos, mas à medida que a disciplina avança, eles vão verificando que é algo que é necessário para a prática deles. Ademais, é uma necessidade legal e ninguém pode escapar disso. Eles, então, como acadêmicos que estão trilhando, já terminando o curso, eles já começam a vislumbrar a necessidade realmente de ter essa disciplina, de praticar, e que essa disciplina certamente vai auxiliá-los na sua prática, no seu dia a dia, como operadores do direito. Isso aí, professora. E o Josué Marques, que é acadêmico do curso de Direito, está aqui conosco. E nesse seminário, ao término dele, houve a apresentação de artigos. E o seu artigo foi exatamente a importância do advogado, mediador e conciliador na resolução de conflitos. É o que a gente falava ainda há pouco. Porque hoje em dia, não sei, quer dizer, aliás, não sei se hoje em dia ainda está comum, Sônia, isso, mas antigamente qualquer coisa, peraí, vou chamar meu advogado, vou te processar. Virou chavão na boca de todo mundo, né? Mas hoje o advogado, ele agora também passa a ter esse lado de ser um conciliador. Não pode deixar de chamar o advogado. O advogado, ele é imprescindível à administração da justiça. Só que agora é um novo advogado, é um advogado com novo perfil agora. Não é mais aquele advogado da cultura da litigância. Na verdade, agora o advogado, ele trabalha a pacificação de conflitos e continua exercendo a mesma atividade que fazia, porque, na verdade, quando fala administrar a justiça, é entregar uma prestação jurisdicional que satisfaça aos interessados. E isso só pode acontecer a partir do momento que o advogado colaborar na solução do conflito. Então, esse é o ponto principal que trabalhou o artigo trazido aqui pelo Josué. Olá, José. Boa tarde. Fala um pouquinho para a gente aí do seu artigo. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos presentes. O artigo, em primeiro lugar, vou falar da disciplina um pouco, né, que é uma disciplina de extrema importância. De extrema importância porque ela trabalha questões jurídicas, questões sociais e questões educacionais. Jurídicas porque aborda o novo CPC, lei de arbitragem, mediação, conciliação, e educacionais porque traz uma nova visão e reeduca as pessoas para essa questão de conflitos. Mostrar que o litígio, ele vai existir na sociedade, mas que ele pode resolver de uma forma harmoniosa, pacífica, onde as partes possam se respeitar, onde elas vão construir a solução desse conflito. Então, o advogado, ele é imprescindível nisso. E o papel da disciplina e o papel da educação em si é seduzir esse advogado, é seduzir essas pessoas, é encantar essas pessoas para essas novas práticas conciliatórias, trazer isso para uma formação profissional em que ele possa dizer, não, eu tenho aqui uma lide, mas a gente pode resolver essa lide de forma mais célere, de forma mais justa, de forma mais correta, em que as partes elas possam compor e chegar elas mesmas construindo uma solução para esse conflito, onde elas terão uma harmonia e uma pacificação social. Então esse é o grande objetivo, e o seminário foi discutir isso. O nosso papel enquanto acadêmicos foi trabalhar essa questão desse advogado, mostrando que ele pode sim ser um advogado conciliador, mediador. E fica aqui a chamada também, nós gostaríamos que a própria OAB e as outras instituições patrocinasse, fizesse cursos para os advogados, porque ele tem que conhecer o que é mediação, ele precisa conhecer o que é conciliação, esses métodos. Então, seria bom que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amapá, pudesse também trabalhar isso com os advogados para que eles se encantassem. E o artigo? Fala agora pra gente. Você falou dessa importância do advogado mediador e conciliador na resolução de conflitos. Como é que ele pode atuar como mediador e conciliador? Primeiro ponto, o advogado ele é importante no sentido que ele é o primeiro a ter contato com as partes. Ele é o primeiro a entender da problemática, do interesse, de buscar fazer com que aflore esses interesses. Aí, então, esse advogado, ele é importante no sentido que ele contribui através de sendo um canal de comunicação para a divulgação desses meios conciliatórios, mas também uma pessoa que estimule a harmonia, que estimule o respeito, que diga para o seu cliente as vantagens de se conciliar, de se mediar, porque ele fazendo isso, ele vai construir a pacificação social. Ele não vai deixar de ganhar seus honorários. Ele vai tornar o processo mais célere.
ele vai tornar o processo mais vantajoso, ele vai tornar o processo não algo que levava anos dentro do judiciário. Não que o judiciário não cumpra o seu papel, mas o judiciário, ele cumpre o seu papel. Todavia, o próprio judiciário percebeu que existe uma outra metodologia e uma outra forma de se resolver esses conflitos. E o advogado, ele é de extrema importância nisso. Mas, para isso, ele tem que também se reeducar, tem que aprender, tem que trazer para si esse conhecimento sobre mediação e conciliação. Ok, obrigada, Josué. E a gente vai dar sequência aqui, vou convidar a Débora de Jesus a sentar aqui do meu ladinho, aqui a Débora. O Oyampi Lima, é isso? Falei certo seu nome? Boa tarde. Mesmo. Boa tarde. De onde é esse Oyampi? É indígena. E você tem alguma descendência direta? Não? É porque minha avó era do Jari, ela colocou esse nome do meu pai, e assim foi seguindo. Ele colocou isso. Muito bem, bonito nome, viu? Obrigado. Oyampi. Quero dar também uma boa tarde a Débora. Boa tarde, Débora, seja muito bem-vinda. Boa tarde. A Débora é tímida? Não. Não? Vai falar bastante então, Débora, aqui. E a gente dá sequência com vocês dois, porque exatamente o artigo de vocês traz o tema, o papel do advogado como mediador frente ao novo CPC. Como é que foi a abordagem desse artigo, Débora? Boa tarde a todos os ouvintes e a todos os presentes. Primeiramente, o artigo ele buscou entender como era a figura do advogado antes do novo código e agora, com o novo Código de Processo Civil. Entender como é que esse advogado vai agir numa sessão de mediação. Como é que esse advogado vai ter que, como foi dito anteriormente pelo Josué, como é que esse advogado vai lidar com os seus clientes, chegar com o cliente, contar as vantagens, mas entender que ele não está ali, porque não está ali só para brigar como antes do advogado, ele vinha com a intenção, ele vinha mais sério, ele não vinha disposto a ouvir, ele só vinha disposto a atacar, digamos dessa forma. E hoje o advogado ele vai ter que se remodelar, ele vai ter que se profissionalizar para trabalhar com esses novos métodos, ele vai ter que agir de uma forma diferente, ele vai ter que ser um novo profissional. E é nesse sentido que nós levamos a proposta do artigo, a entender como será esse novo advogado, porque as dúvidas elas estão por toda parte, não só aqui dentro do nosso estado, quando nós procuramos entender a pesquisa entender afora pela internet, dentre outros artigos que nós buscamos, nós vimos a dificuldade que o advogado vai sentir, o desafio que ele tem pela frente em entender esses conflitos e passar adiante para os seus clientes. Oyampi, o novo CPC, ele exatamente trata desse remodelamento, como muito bem colocou aqui a Débora, do advogado. Em relação a isso, o que especificamente o artigo de vocês abordou? Então, boa tarde a todos. O nosso artigo trabalhou justamente com esse novo perfil do advogado mediador, que ele tem que ser colaborativo, ele tem que entender não só não o cliente dele, e sim os problemas que ali tem, né? Pois não, pode ficar muito à vontade aí para falar para a gente sobre o artigo. E o nosso artigo trabalhou isso. Tá nervoso. Olha, o Oyampi, ele tá nervoso. É a sua primeira vez no rádio? Isso, é a primeira vez. Então vamos dar um desconto, ele tá nervoso. Mas daqui a pouquinho relaxa, se solta. Os acadêmicos começam assim, né, Sônia, aqui pelo programa timidamente, daqui a pouquinho já estão com a língua solta. O Oyampi, ele tem uma característica interessante. Ele é um excelente aluno, muito inteligente, sempre colaborativo nas aulas, mas ele tem uma dificuldade pessoal de apresentação de trabalhos. E ele passou por uma experiência interessante na sala de aula e a turma toda acolheu o Oyampi e hoje é o resultado, esse convite para ele vir na rádio, através do representante da turma, é verdadeiramente a redenção do Oyampi para que ele possa falar no rádio sobre o artigo que ele produziu. E ele conseguiu. Então, para nós que estamos aqui na rádio, está todo mundo sorrindo aqui no estúdio, porque ele superou, Bernadette. Foi uma superação e ele tem uma experiência pessoal que ele queria falar sobre mediação na vida dele. Fique muito à vontade, viu? A mediação nas aulas da professora Sônia foram muito importantes.
na minha vida, assim, porque ali a mediação, a aula, a matéria era só uma matéria qualquer. Era o que a turma pensava que era só mais uma matéria. E a professora Sônia mostrou pra gente que a conciliação e a mediação não é só uma matéria, que ela é muito importante, tanto para o advogado quanto para a nossa vida. Porque a comunicação entre as partes ali é uma coisa muito importante e o advogado precisa entender a necessidade que ele tem ali na mediação, que ele tem que trabalhar com isso. Eu vou te explorar um pouquinho mais, já que é a sua primeira vez, já que você já está se sentindo à vontade aqui, eu vou te explorar agora um pouquinho mais. O que te levou a fazer o curso de Direito? Por que você optou por Direito? Bom, o curso de Direito não era a minha primeira opção. Eu queria fazer Ciências da Computação, que era uma área que eu sempre gostei muito. Só que, como não tinha na época no estado e eu não tinha condições para ir fazer fora daqui, eu escolhi o Direito. No início era só eu não gostava muito do curso, não me interessava. Parei, aí quando eu voltei já gostando mesmo do curso. Então, hoje em dia eu posso dizer que eu amo Direito e estou aprendendo a gostar cada dia mais e mais, e a professora Sônia ajudou muito nessa nova mudança de pensamento sobre o curso. E você pretende seguir que área do Direito? Advocacia, magistratura, o que você busca? Olha, concurso. Pensei muito em fazer concurso, mas agora, depois da matéria de conciliação e mediação, acho que eu me vejo fazendo essa área do direito, trabalhando com conciliação, mediação, tentando ajudar as pessoas, porque apesar de eu ser uma pessoa muito tímida, quando eu estou conversando com uma pessoa, eu consigo explorar isso dela. E eu consigo enxergar as coisas como um mediador e um conciliador. A professora Sônia, eu tenho um carinho muito grande por ela, é uma excelente profissional. O Yampi, tenho certeza que você também será um grande profissional e desde já eu quero te parabenizar pela superação, sabe? Quem nos ouve em casa, não é fácil falar no rádio, não é fácil falar na televisão, né? Eu até falo, eu sou uma pessoa extremamente tímida, não parece, sou tímida, antissocial, porém, pela profissão, a gente se transforma em frente a um microfone, em frente a uma câmera. Mas fora da câmera e do microfone, a Sônia me conhece, eu sou um bicho do mato. Então, quero te parabenizar pela superação de ter encarado o desafio, ter aceitado e ter vindo aqui usar os microfones para falar sobre o seu importante artigo aí. Parabéns mesmo, viu? Obrigado. Muito bem, a gente continua aqui porque ainda tenho muitos convidados especiais. Eu vou chamar agora o Marcondes Matos e a Ana Barbosa, que já estão, vou conversar com eles agora. A gente dá continuidade aqui falando. Marcondes, boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Você esteve aqui semana passada com a gente. Sim, retornando aqui, né, feliz da vida, porque é um programa, né, cultural, né, de aprendizado também, né, para colaborar com todos os acadêmicos, com toda a vida jurídica também. Ana, quero dar boa tarde muito especial à Aninha, linda jornalista e agora já aí também cursando Direito. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Berna. Boa tarde a todos. Boa tarde às professoras, aos meus colegas aqui. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui participando com vocês. Ana, fala pra gente sobre o teu artigo, Meios Extrajudiciais de Solução de Conflitos, uma alternativa para o acúmulo de processos no Judiciário. Então, o nosso artigo, ele foi nesse sentido, porque constitucionalmente todos nós temos o direito à petição. E esse direito ele é importantíssimo, mas acaba que as pessoas têm um litígio pequeno, uma coisa simples que poderia ser solucionada simples também, de forma simples também. E as pessoas acabam recorrendo ao judiciário em situações que poderiam ser resolvidas sem essa jurisdicionalização. Então, o nosso artigo foi nesse sentido, de que os meios extrajudiciais de solução de conflito, eles chegam para diminuir o acúmulo do judiciário, porque as pessoas costumam dizer, o judiciário ele é lento, mas também não se verifica isso, não se pensa que o judiciário pode ser lento porque ele está
com muitos a processos demanda acumulados. é grande, né? Então, e a nossa vivência nas audiências, a gente percebeu que é possível que esses meios extrajudiciais, a conciliação, a mediação e a arbitragem, eles sejam essa solução para que o judiciário seja realmente enxugado e que a gente possa resolver esses problemas sem ter que juridicionalizar. A partir dessa disciplina, o que mudou para você? O que mudou para você como acadêmica, como pessoa, como profissional? Porque foram muitos depoimentos que a gente teve a oportunidade de ter aqui até no programa passado, das mudanças que a disciplina em si provocou na vida, né, desses acadêmicos. E para você, eu te pergunto. Então, para mim, foi principalmente também essa visão do advogado frente a esses conflitos, como os outros colegas já falaram, porque tem essa questão do advogado ser visto, achar que a conciliação e a mediação chegam para diminuir o trabalho do advogado, mas não é assim, não deve ser visto dessa forma. O advogado tem que se reciclar, como já foi dito aqui, e buscar esses novos meios até para simplificar o trabalho dele. É uma forma de simplificar o nosso trabalho como futuros advogados, eu espero, e trazer uma melhoria, não só para o advogado, mas como para o judiciário em geral. O mais importante é entender que o advogado ele não perdeu espaço, ao contrário, ele ganhou mais espaço. Com certeza. E as partes, elas procuram o advogado para ter a sua demanda resolvida no menor tempo possível. Ela deseja isso. E o método alternativo, ele proporciona tanto para o advogado quanto para o próprio judiciário uma entrega da prestação jurisdicional mais rápida, mais célere, mais pontual, inclusive. E aí o advogado, claro, ele vai ter o seu honorário também de maneira mais rápida, porque ele vai resolver, ele ganha por demanda. Né? Se a demanda demora também a vir o honorário. E se a demanda é menos demorado também é o honorário que o advogado vai ter. É verdade. Inclusive, o advogado pode até ter mais causas dessa forma, não tendo que esperar tanto tempo para a resolução de alguma coisa. Muito bem, Ana. E o Marcondes Matos, seu artigo, Os Meios Alternativos das Soluções de Conflitos. Você falou sobre todos, mediação, conciliação, como que fala para a gente do artigo? Sim, foi nos proporcionado, né, a parte orientada, né, dos professores, pela professora Regina, muito bem, tinha uma propriedade do assunto incrível, e que não adiantaria a gente ter só a teoria sem a gente ter a prática. Então ela nos proporcionou, né, no tribunal, participarmos das audiências para a gente ver como realmente funcionava os métodos alternativos de solução de conflito. E foi o que aconteceu. Nós fomos ver e logo participar das audiências, verificar como elas ocorriam. Né? Então, foi observado realmente que a presença do advogado ela é essencial, mas as pessoas que hoje estão passando pelos cursos de conciliação e mediação, elas hoje estão preparadas para atuar como tal. Tanto prova que a maioria, hoje temos estatística de funcionários do tribunal que estão com 100% de conciliação efetivada. Não é isso mesmo, professoras? Então, o processo veio para ficar, o procedimento veio para ficar. Né? Hoje, antigamente não existia, como foi o depoimento da professora da Conceição, em que quando ela entrou no tribunal, foi dito para ela, está aqui o processo, você vai conciliar. E não foi explicado nada o que eles tinham que se fazer. Hoje não. Hoje existe procedimento. Hoje existe norma para isso. Existe técnica. Existe a técnica para isso. Então, né, todos nós os acadêmicos também estão sendo proporcionados com um curso, né, um curso de essencial importância para nós acadêmicos. Né, nós já vamos chegar aí com uma atividade curricular bem ampla, né, bem elaborada, né, assim dizendo. Então, o artigo foi para verificar em loco como se dava o procedimento. Né? Então, foi observado, foi nos orientado pela professora para observar toda, do começo ao final. Como teve, inclusive, lá, separação, que saiu lá conciliado. Não o processo em si, mas o casal saiu de lá conciliado. Por quê? Foi conduzido com extrema, propriedade, foi conduzido mesmo, as partes foi dado o momento particular de conversa, né, lá em separado o casal. Na hora que chega na frente lá,
chegavam de uma forma. Mas quando eles fossem separados, que eles tiveram oportunidade de falar, né? E quando voltaram, já voltaram conciliados. Isso foi bonito de se ver, né? É aí que a gente vê a importância da matéria e do procedimento. Olha, eu quero dizer que eu estou gostando muito da empolgação de vocês aqui, viu? Com o tema, com a matéria, que bacana. Com essa empolgação, tenho certeza que serão profissionais aí brilhantes, viu? Porque a gente precisa mesmo de profissionais que amem, né, o seu trabalho. E é isso que vocês isso que a gente tem visto aqui. Obrigada, Marcondes. Está também já comigo o Álvaro Augusto Silva, que apresentou o artigo Os Meios Alternativos Extrajudiciais nos Processos Eleitorais. Nossa, Álvaro, que tema, viu? Corajoso esse, porque processo eleitoral é sempre muito complicado. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Obrigado aqui pela oportunidade. Professora Sônia, professora Regina, colegas acadêmicos do curso de Direito. Realmente o nosso tema ele teve uma coragem ímpar e por isso que nós estamos aqui, né? Nós tentamos vislumbrar dentro do novo NCPC, já que há a obrigatoriedade, né, pela nova lei, que os tribunais ficaram obrigados a criar centros judiciais de solução de conflitos, bem como pelo desenvolvimento de programas que lá existentes lá a partir do artigo 65 do novo Código. Porém, para nossa surpresa, né, a própria Justiça Eleitoral, ela contraria a própria lei. Né? Ela contraria a própria lei, ela não aceita, na realidade, a mediação, ela não aceita a conciliação, ela não aceita a autocomposição. E o novo Código ele não exclui, ele não dá exceção à Justiça Eleitoral. Então, o nosso tema, justamente, ele buscou vislumbrar o porquê que dentro da seara da Justiça Eleitoral não conseguia fazer. E nós fomos buscar a questão da multa, né? A multa oriunda dos processos eleitorais, tanto daqueles dos eleitores, quanto dos candidatos, quanto dos próprios partidos políticos, já que existe dentro da própria Justiça Eleitoral o parcelamento dessas multas, né, que vão até a parcela de 60 vezes, mas fica muito discricionário do magistrado, né? Se ele vai admitir, ele vai deferir ou não esse parcelamento. E eu queria que você falasse para a gente, para você compor esse artigo, quais as pesquisas que você fez? Sim, as pesquisas elas foram pertinentes, por exemplo, quanto à questão da lei do parcelamento, né? A lei 10.522, e que diz que pode haver esse parcelamento, porém, ele é discricionário, né, do magistrado, que esse parcelamento ele vai de 1 a 60 parcelas. Então, depende muito do quantitativo da multa, na realidade, que for aplicada. Porém, foi um caso interessante, inclusive foi da seara do Dr. Torque, no qual uma das candidatas, ela teve uma multa no valor de R$ 2.018. Porém, o magistrado, quanto do pedido dela, melhor dizendo, ela requeriu que fosse parcelado. Mas pelo valor quase irrisório, não queria o parcelamento, mas ela conseguiu provar dentro da Justiça Eleitoral que apesar que fosse ínfimo esse valor, porém ela não tinha condições realmente de pagar, porque ela estava doente, né? Os remédios delas, a questão dos medicamentos, comprometiam quase toda a renda dela. Então foi um caso ímpar, no qual o magistrado ele conseguiu parcelar esse débito dela. Ok, Álvaro, obrigada também aí pelas informações acerca do artigo. E a gente vai conversar agora com a Isabela Uchoa, que trouxe em seu artigo a importância da mediação nas varas de família no estado do Amapá. Outro tema também bastante interessante. Isabela, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, professora Sônia, boa tarde a você, professora Ana Regina. Então, o nosso tema, ele trouxe essa importância na mediação para evitar que as partes se arrastem no longo processo, até mesmo com a intervenção do terceiro, para as partes desistirem daquilo que elas estão litigando. Ou seja, a parte ela vai lá para uma separação e após isso, divisão de bens. E com isso, elas fazem... E com isso... Pode seguir, Isabela, por favor. E com isso, através da mediação... com a intervenção do terceiro, faz com que ela desistam de separar, ou seja, algo que venha trazer algo
um problema profundo para a família, a separação da família, o mediador ele faz com que elas revejam o conceito delas e fazem com que, mesmo havendo acordo ou não, elas saem de lá felizes e desistindo daquilo que elas estavam litigando. O interessante nesse artigo produzido é que o Conselho Nacional de Justiça, recentemente, ele ministrou um curso de mediação de família. Nós encaminhamos um servidor nosso aqui do NUPEMEC e já implementamos, Bernadette, nos nossos novos cursos. Logo em seguida a chegada da Conceição, que foi a servidora que foi fazer o curso, nós já implementamos as novas técnicas. Qual é a nova técnica que casou com o artigo que a Isabela produziu? Ele diz o seguinte: você tem que agora montar o genograma. Ou seja, nós vamos montar a árvore genealógica daquela família, tanto para o lado do pai quanto para o lado da mãe. Por quê? Eles precisam compreender agora como ficou essa árvore após a separação, que ela vai ter alguma alteração nesse genograma. E que isso pode influenciar na convivência daquela criança, dos filhos daquele casal. Um outro ponto importante que vale ressaltar do artigo produzido foi que a gente tem que conceituar a demanda agora antes de começar a mediar. Ou seja, dentro da declaração de abertura é necessário conceituar. Se eu estou falando de separação, por exemplo, Bernadette, eu tenho que dizer o que é a separação. Eu tenho que explicar as consequências da separação e dizer os deveres que tinham lá no casamento. Então, dependendo da demanda, se é um inventário, tem que dizer por que existe o inventário, que é a partir da morte. Então, essa parte é interessante na mediação de família, porque às vezes a pessoa, após a declaração de abertura, ela desiste, porque ela entendeu as consequências daquela separação, que talvez não era aquilo que ela queria de verdade. Gente, olha, o tempo voa. Eu tenho 1 minuto para encerrar o programa, mas eu vou falar com a Alami Ribeiro aqui sobre mediação digital. Alami, fala um pouquinho sobre o seu artigo para a gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, o meu tema foi a criação falar sobre a mediação digital, que é mais um novo instrumento de mediação, de solução de conflitos pelo Poder Judiciário. A criação da mediação digital, através da criação do certificado, ela vai estimular ainda mais aos colaboradores que quiserem participar, aumentando o número de mediadores e conciliadores, e como forma de reconhecimento e estímulo, conforme prevê os artigos 167 e 168 do novo CPC. E o Conselho Nacional de Justiça ainda vai estabelecer uma lei que vai tratar da remuneração desses conciliadores cadastrados, que é justamente para tentar buscar trazer mais para o Poder Judiciário pessoas que possam estar ajudando para a solução dos conflitos. Olha, os temas são tão interessantes que eu vou até sugerir, Sônia, de que a gente poderia fazer, entender, vários programas. Cada programa um tema, porque o assunto é muito bom. Então, acho que o tempo se esgota, mas o assunto não se esgota. E a gente vai programar. Interessantíssimo esse nas varas de família. Esse nos processos eleitorais, então, eu estou até agora, assim, abismada e surpresa com a coragem, né, do Álvaro de trazer à tona esse tema muito importante. Enfim, cada artigo melhor do que o outro. E eu já vou te propor, Sônia, para que a gente continue o debate nos próximos programas e aí possa trazer artigo por artigo aqui e dar o espaço merecido mesmo, porque tem muito assunto para a gente conversar. O interessante, Bernadette, é que eles gostaram de produzir. E eles mesmos vieram falar daquilo que eles produziram. Então, é um momento de avaliação, inclusive, né? Porque ajuda muito a avaliar. Inclusive, eu acho que está valendo ponto isso, gente, viu? Falar com a professora Sônia e a professora Regina que vocês vão ganhar ponto aí, porque muito bom. E assim, o Judiciário ter abraçado, o programa ter convidado, eu acho que mostra que verdadeiramente o método alternativo ele contagia e vocês são as pessoas responsáveis por contagiar os que estão lá fora nos escutando, além do estúdio. E contagiam quem está no estúdio, imagina quem está lá fora os ouvindo. Então, é muito importante isso, agradecer ao empenho dos alunos, a professora Regina, também que se desdobrou aí para realizar um bom seminário com os meninos. E foi muito bom, Bernadette. E nós nos sentimos assim, lisonjeadas e de alma mesmo lavada, com dever cumprido. E esse é o papel também do nosso programa Conciliando as Diferenças, dar esse espaço para que a academia venha debater, discutir temas relacionados aos métodos alternativos. Vocês sabem que na sala de aula a palavra final é do mestre, né? Então aqui no programa não vai ser diferente. Eu quero chamar a professora Regina aqui ainda para encerrar o programa com a gente aqui.
Professora, eu acho que o que a senhora acompanha aqui desses meninos aí é motivo de orgulho, né? Porque realmente temas fantásticos e com uma propriedade apresentada aqui por eles que é extraordinário. Eu costumo dizer em sala de aula que nada do que o professor faz é por acaso. Tudo que o professor faz é planejado, pedagogicamente elencado, pensado. E este seminário aqui, ele vem exatamente demonstrar que o planejamento, a proposta de trabalho, ela foi aceita e foi merecidamente executada pelos alunos, pelos nossos acadêmicos e com esse resultado maravilhoso, que se revelou já nas nossas provas, né? As provas dos alunos, as notas boas, porque a finalidade principal, que é a assimilação, ela foi concretizada. E a aquisição, que nós chamamos dentro da educação de competências e habilidades, ela foi plenamente cumprida dentro da disciplina. Ok, professora, quero agradecer a sua presença aqui, muito obrigada. Obrigada, Sônia, obrigada a todos os acadêmicos aqui, obrigada a você de casa pela paciência e audiência de todas as quartas-feiras. Já vai ficar o convite aqui no ar, ao vivo. Vocês voltarão aqui para a gente fazer aí uma rodada, fazer uma série de programas sobre cada artigo. Para você de casa, obrigada mais uma vez, obrigado Papai do Céu por mais um dia. A gente se encontra na próxima quarta. Fica com Deus, beijo no coração. Tchau! Acabamos de apresentar o programa Conciliando as Diferenças. Até o próximo encontro.